Ora viva, no vídeo de hoje eu vim te dizer que sempre que você quiser saber de alguma coisa ou saber quem você é, você de facto tem que ir no princípio, onde tudo começa. É onde tudo começa que você saberá das coisas, para não estar a analisar consequências ao invés de causa. Dizer que todas as pessoas que quererão buscar ou aprofundar sobre as nossas essências, sobre o ser humano, primeiro, porque as pessoas às vezes estão muito centradas em saber as coisas, ao invés de saberem de quem vai digerir e ficar com as coisas, que é o ser humano. É preciso saber. Eu faço uma excursão sobre o ser humano muito profunda. E deixa dizer que este vídeo é muito longo. Se quiseres ter o conteúdo completo, terás que ir mesmo na minha conta do YouTube. Para voltar à essência do ser humano, eu devo dizer aqui, em primeiro lugar, que tudo que nós vamos falar sobre o ser humano volta simplesmente a Deus. Volta ao saber divino, à compreensão divina. No princípio, Deus, quando fez o ser humano, criou todas as condições para o ser humano. Todas. Quer de alimentação, água, tudo que o ser humano precisasse ou precisa, Deus criou. Mas muitas das vezes, ao fazermos o estudo sobre o ser humano, sobre o que está a acontecer, nós não vamos nessa profundeza. Nós não mergulhamos até aí para saber onde é que está ou qual é a raiz do problema. Então, muitas das vezes, como disse anteriormente, ao invés de analisarmos as causas, nos perdemos nas consequências. Nas consequências, nunca se resolve o problema. Os problemas resolvem-se sabendo das causas. Às vezes você luta com alguém, bate, não sei o que lá mais, ele me deu o soco, depois lhe dei. Como é que começou a luta? Ele me deu o chapado, eu também lhe dei, e depois pegamos, começamos a se lutar, lhe batemos e coisa e tudo mais. Ou seja, ali estamos a falar das consequências. Quais são as causas? As causas é onde originou a luta. E por que partiram para a violência? É disso que eu estou a falar. Voltando ao ser humano, você irá compreender a essência do ser humano, que é fundamental entender a essência do ser humano. É fundamental para você ter uma compreensão clara do mundo, porque o mundo foi feito para o homem, para o ser humano. Não é o ser humano que foi feito para o mundo, não. O mundo foi feito para o ser humano. Todas as condições criadas foram para o ser humano habitar, explorar. Tudo que está a ser explorado foi feito mesmo para eles explorar e por aí afora. De onde é que nasce tudo? Onde é que nasce o problema? Que também passa a ser uma solução. Que é um problema que era necessário, né? Visto que o ser humano foi criado não para trabalhar, mas para usufruir. Porque a natureza oferecia todos os elementos e todas os condimentos para o homem se alimentar. Na natureza tem frutos, tem animal. Quando o homem sentisse fome ou passasse por fome, ia comer um fruto, tomava banho, se atirava no rio e degustava de tudo um pouco. Mas como tudo na vida, infelizmente, nasce da ganância de quê? Do ser humano, do homem. É sempre o homem o problema dele mesmo. É a ganância do homem, é o problema que aflige toda a sociedade. Daí o homem arranjou uma forma de quê? De tirar o outro homem do seu habitat. Ou seja, tirar o homem do seu habitat e dali nasceu o quê? A civilização. A civilização, na verdade, são a transformação, a mudança do homem do seu habitat para um habitat que estava a ser construído pelo próprio homem, que é diferente do habitat que foi criado para o homem.
Na civilização, contrariamente ao habitat que Deus criou para o homem tinha que quê? Trabalhar. Na civilização tem que trabalhar, tem que ter regras. Tem regras jurídicas, tem normas de convivência. Estando ali na civilização, o homem foi forçado a trabalhar. E teve que se adaptar perante o contexto que era imposto a ele. É ali onde tudo começa. É ali onde começam todos os problemas. A partir daí, tinha que se fazer uma adaptação profunda para o homem viver em sociedade. Para o homem cumprir certas normas. E para o homem viver na civilização, para o homem ter que se alimentar, tinha que trabalhar. O trabalho era a recompensa, o dinheiro ou a alimentação era a recompensa do trabalho que ele fazia ou prestava a um outro homem. É dali onde surgem as obrigações, os deveres, os direitos. Nasce ali a civilização, mas com ela vem que as imperfeições. O que são essas imperfeições? São imperfeições porque o homem tinha que se adaptar a uma nova realidade, que é esta que nós vivemos. Ou seja, quem cria o nosso problema é sempre nós. Então, nós, assim como criamos os nossos problemas, temos que a capacidade de resolvê-los, desde que conhecemos a essência, desde que saibamos quem somos. A partir do momento que temos entendimento sobre quem somos de facto, conseguimos que resolver os problemas. Conseguimos olhar o mundo no globo e olhar nitidamente que o problema está aí, está aqui, o que aconteceu é isso. Porque a civilização, contrariamente a Deus, a lei natural, a civilização respeita mais os procedimentos, as normas, ao invés do próprio homem. Na civilização, o homem só tem validade se tem um documento. Se ele não tiver um documento, ele não goza de direitos, ele não é protegido, ele é vulnerável. Então, são um destes males que a civilização traz, ou seja, na civilização, o homem só tem validade se tiver um documento. Por isso é que, ao nascer, aquela preocupação de tratar o registro civil, que é civilização, o civil é sinônimo de civilização, tem que tratar o bilhete de identidade, tem que tratar uma série de documentos que atribuem direitos ao homem. Se o homem não tiver esses documentos, ele não terá direitos. Pode fazer isso. Vê como é que tratam os imigrantes. Os imigrantes são pessoas. O facto dele não ter um documento, um visto, que lhe permitiu entrar naquele país, ele tem um tratamento diferenciado. Ele tem um tratamento diferenciado, ou seja, ele não é válido, ou ele não é importante, ou não lhe dão a importância por ser humano, não. Na civilização lhe dão importância por ter um documento legal. Aqui é legal, mais nada na civilização. É a legalidade das coisas. Outro problema também que derivou da civilização por causa da desproteção, do facto do ser humano não estiver protegido, foi a escravatura. A escravatura também é um destes males da civilização. Muitas das vezes as pessoas perguntam por que na altura houve a escravatura e por que tratavam muito mal o homem africano, né? Por que tratavam muito mal o homem africano? Seja lá de que cor você fosse, se eras africano, sem direito, sem proteção, você era tratado como escravos. O que é um escravo, na verdade? Às vezes as pessoas também
não vão na essência do que é escravidão. Escravidão é nada mais, nada menos do que uma pessoa sem direitos e deveres. Ela está desprotegida. Então ele é escravo, ninguém pode lhe proteger. A lei não lhe protegia. É o que acontece às vezes quando vemos uma pessoa que está a trabalhar e não é remunerada. Ele diz, você não pode trabalhar como escravo. A palavra escravo não é pejorativa. Não. É simplesmente um termo atribuído a uma pessoa que não goza de direitos e deveres. Voltando ao que aconteceu na América e por aí afora, conforme estava a dizer, em que o preto, se preferimos, o preto era maltratado, era tratado de qualquer forma, cortado, amarrado, pendurado nos postes e tudo mais, e as pessoas perguntavam por que não há intervenção das autoridades. A resposta era óbvia, era simples. Era porque as autoridades não podiam fazer nada, porque não havia nenhuma lei que protegesse os escravos, os africanos. Eles não foram contemplados pela lei. Se nós notarmos lá mais para frente, quando se abole a escravatura, a abolição da escravatura deveu-se simplesmente à atribuição de direitos ao homem. É simplesmente isso. Atribuíram direitos ao homem, o homem ficou protegido e ninguém poderia lhe tratar mais daquela forma. Então, é preciso antes saber das coisas. E as pessoas, ao abordarem as situações, como é que elas abordavam? Abordavam nas consequências, naquilo que elas estavam a ver, o que estava a acontecer. Se tu se baseares nas consequências, ao invés das causas, nunca conseguirás resolver os problemas. Isso se aplica também na vida. Se aplica na vida, naquilo que vais fazer. Então, o que eu trago aqui, o que eu tento te dizer aqui é o seguinte: antes de fazeres qualquer coisa, antes de fazeres alguma avaliação, vai na essência saber quem você é, de que matérias és feito, por que estás nessa situação, por que fazes determinadas coisas. Depois disso, faz uma análise de causa e consequência. O que está acontecendo? O que está acontecendo, o que você vê, é consequência. Qual é a causa? Para saberes. Por isso é que muitas pessoas, que eu falo aqui da análise morfológica e análise sintática, por isso é que muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, ao lerem os livros, por ser simplesmente na composição das frases, entendeste? Por serem simplesmente na composição das frases, elas não são transformadas. Elas até sabem das coisas, sabem de como é que está escrito as frases, mas por ser só na análise morfológica, não na análise sintática, elas não são transformadas. Elas não compreendem as coisas. Quando você entra para análise sintática, você compreende o significado das palavras. Você aí é transformado. Por quê? Porque atingiste o nível de compreensão das coisas. A partir daí és transformado e consegues perceber as coisas e ver as coisas com nitidez. E ver as coisas com nitidez. O que as pessoas estão a fazer, muitas das vezes, estão numa rotina. Você vê a pessoa vai para a igreja, vai para algum sítio e ela volta na mesma. E por vezes ela tem que falar que é religioso nos encontros. Ela é que tem que falar, mas os atos delas, a atitude delas não tem nada de religioso. E ela às vezes a falar, ao falar da Bíblia, ela só lê, não interpreta. O mesmo acontece nos livros. As pessoas leem livros de ricos, de milionários e por aí fora, mas elas não conseguem chegar a ser essas pessoas, de serem ricas e milionárias. Não conseguem atingir essa transformação. Por quê? Porque ela só lê. Só chega onde? Na análise morfológica.
não chega a ter análise sintática. Se ela não chegar na análise sintática, ela não tem compreensão das coisas. Por isso notamos a grande diferença da maioria. E as pessoas, repito aqui, digo, confundem muito o que é insistência de persistência. Insistência, eu vou falar isso sempre nos meus vídeos. Insistência é quando a pessoa faz a mesma coisa, está na mesma rotina, espera ter um resultado diferente. Isso é insistir. Não vai acontecer esse resultado, não terá esse resultado. Ela reclama, fala isso, fala aquilo, fala coisa. Ela está insistindo num problema e amanhã tem a mesma rotina. Não vai acontecer. Ao passo que persistência é inovação, é mudar de metodologia, é mudar de forma de atuação, é buscar inovar para que os resultados sejam diferentes, ou seja, é viver numa possibilidade de persistência. É uma possibilidade, não uma convicção. Então, neste vídeo, eu faço essa introdução para depois o senhor, a senhora, o seu filho, então poderá acompanhar os módulos que temos no YouTube. São apenas 2.000 kwanzas. Você terá o módulo completo que te permitirá fazer um alinhamento sobre o que queres na tua vida, sobre os teus propósitos. Os propósitos são teus. Nós só te vamos ajudar a fazer um alinhamento, porque há coisa que você precisa compreender, há coisa que você precisa entender. E é através desse alinhamento sequencial que irás perceber a coisa. Eu digo sempre que se eu disser 2, 4, 6, 12, 14, o senhor, a senhora, o seu filho sabe que é um número, mas não consegue organizá-los, não entende o que significa, em que ordem, qual é a sequência em que podemos enquadrar. Assim é o conhecimento. Quando lemos um livro, até pode falar sobre algumas coisas que vão de encontro aos nossos objetivos, mas nós não conseguimos alinhá-los aos objetivos, nós não conseguimos enquadrá-los, porque às vezes não obedece essa sequência. Nós fomos modelados para aprender numa sequência. Qual é a sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a modelagem que nos fizeram. Porque se nós falamos assim, 1, 7, 12, vamos falar, está errado. E não vai entrar mesmo, não vamos assimilar, está errado. Então, nós estamos a fazer esta mentoria, tem este curso disponível, a 2.000 kwanzas apenas. Você tem esse dinheiro e podes dar esse conhecimento, essa mais-valia ao teu filho, a si também. E poderás fazer então um alinhamento e fazer as coisas por sequência, no qual fomos modelados. Na sequência será mais fácil você implementar ou atingir as tuas metas ou os teus objetivos, seja lá qual for a coisa, seja lá qual propósito for. Você irá conseguir atender os seus objetivos. Eu sou Tomás Alberto e hoje eu fico por aqui e estamos juntos.